A Rússia enfrentará novas sanções caso as negociações de paz fracassem. O ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, alertou que a decisão de Washington de impor novas sanções contra a Rússia dependerá do andamento das negociações de paz. Após o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia e em Washington, um novo pacote de sanções já foi preparado. Enquanto isso, a União Europeia discute substituir o teto de preços para o petróleo russo por uma proibição de fornecer aos petroleiros da frota sombra serviços de navegação, desde seguros até manutenção em portos. Essa medida será incluída no 20º pacote de sanções da União Europeia. Mas é importante notar que a União Europeia propõe aos Estados Unidos sincronizar completamente as sanções para acabar de vez com a frota sombra de Vladimir Putin, o que levará a uma queda catastrófica nas receitas do petróleo. Mas mesmo as sanções já impostas já estão dando um resultado muito significativo. A Reliance Industries, que é a maior empresa privada da Índia, começou a comprar petróleo da Venezuela depois que Trump e Modi fecharam um novo acordo. Segundo relatos, o conglomerado de refino de petróleo da Índia adquiriu um superpetroleiro com uma carga de cerca de 2 milhões de barris na região venezuelana. E como dizem, esse foi o primeiro lote. Se tudo correr bem, o petróleo venezuelano e americano substituirão o russo. Então vamos discutir agora esse assunto das sanções contra o petróleo. Meu nome é Alexei Pet e vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste vídeo e se inscreva no meu canal do Telegram Pet News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. O ministro das Finanças do EUA, Scott Bessent, afirmou que novas sanções de Washington à Rússia dependerão do progresso das negociações de paz para encerrar a guerra contra a Ucrânia. A seguir, uma citação dele. Veremos onde as negociações de paz vão levar. Medidas restritivas adicionais podem, inclusive, afetar navios envolvidos no transporte de petróleo russo. As sanções recentes contra o setor de petróleo da Federação Russa já contribuíram para a participação de Moscou no processo de negociação. O representante especial do presidente do EUA, Steven Witkoff, informou que as negociações em Abu Dhabi entre delegações do EUA, Rússia e Ucrânia foram construtivas. Segundo ele, as partes discutiram a suspensão das hostilidades e o mecanismo de monitoramento, concordando em continuar o diálogo na próxima semana. Isso é interessante. Ou seja, até mesmo Merov já falou sobre isso. E estão surgindo cada vez mais informações de bastidores de que talvez tentem suspender as hostilidades, ou seja, não parar completamente, mas por algum tempo. Enquanto isso, pelo menos, estão ocorrendo negociações concretas sobre um acordo de paz. Witkoff também destacou que, para alcançar a paz, é fundamental retomar o canal de comunicação entre os militares do EUA e da Rússia, que foi fechado em 2021. Do lado de Washington, o diálogo será liderado pelo comandante do Comando Europeu do EUA, general Alexus Grinkevich. Ao mesmo tempo, a Bloomberg escreve que a administração do presidente do CBXU, Donald Trump, já preparou novas sanções contra a Rússia, mas ainda não tem pressa em implementá-las. E, ao mesmo tempo, especialistas afirmam que, recentemente, Moscou, não tendo alcançado resultados no campo de batalha, aumentou a pressão sobre Kiev e tenta forçar a Ucrânia a aceitar um acordo ruim por meio de ataques massivos à infraestrutura energética. Enquanto isso, a Ucrânia enfrenta fortes geadas, mas Washington começou a preparar novas sanções contra a Rússia, caso as negociações de paz fracassem, já em dezembro, como se descobriu. Em particular, estão sendo consideradas medidas em relação aos navios da frota sombra que são usados para transportar petróleo por mar e sanções contra os negociadores que facilitam a venda do petróleo russo. O ministro das Finanças do EUA, Scott Bessent, apresentou esses planos a embaixadores europeus em reunião. Isso é um ponto importante. Mello disse que nas últimas semanas os Estados Unidos e a União Europeia estão trabalhando para sincronizar a política de sanções em relação à Federação Russa, e isso pode funcionar agora mesmo. A União Europeia está discutindo substituir o teto de preços para o petróleo russo por uma proibição de fornecer aos petroleiros da frota sombra serviços de navegação, desde seguros até manutenção em portos. Ou seja, torná-los, como se diz, personas non gratas, não reconhecidos oficialmente. A medida deve ser incluída no 20º pacote de sanções da UE, previsto para fevereiro.
A Comissão Europeia também iniciou consultas sobre essa medida com os parceiros do G7 e agora, em Bruxelas, declaram que a proibição conjunta com os Estados Unidos da América sobre serviços marítimos pode causar um novo golpe nas receitas do setor energético da Rússia. E aqui destaco que, na véspera, o jornal Washington Post escreveu sobre isso, dizendo que já se prevê uma queda acentuada nas receitas da venda de petróleo na Rússia, depois que 14 países da Europa anunciaram que vão monitorar e apreender os petroleiros da frota sombria que aparecerem no Mar Báltico. Ou seja, a época em que esses navios podiam passar pelo Mar Báltico e os europeus simplesmente fechavam os olhos para isso acabou. Agora eles dizem que têm todo o direito de apreender esses petroleiros e, como se sabe, vários petroleiros já até deram meia volta e retornaram para a Rússia. E então o teto de preços imposto pelo G7, o grande G7 no final de 2022, como você deve se lembrar, limitou o preço do petróleo russo aos $60 por barril. O que isso significava? O que isso significava era que seguradoras europeias e americanas, que controlam 90% do mercado mundial de seguros marítimos e outras empresas, estavam proibidas de fornecer quaisquer serviços. No caso de fornecimento de petróleo a um preço acima desse teto, ou seja, se algum navio-tanque transportar petróleo e vendê-lo acima do teto de preços, não será possível fazer negócios com ele, sem serviços financeiros de seguro ou reparos. E em setembro de 2025, a União Europeia, junto com o Reino Unido, Canadá, Japão e Austrália, reduziram esse teto para $47,6 e recentemente reduziram ainda mais para $44 por barril. É isso que é o teto de preço. Isso, claro, é bom, mas nem sempre funciona. E, aliás, a administração do Trump não seguiu o exemplo deles. Agora, Bruxelas está tentando coordenar suas ações sobre as sanções contra a frota sombria russa com a Casa Branca. E, como escreve o Financial Times, a proibição foi discutida com autoridades americanas. E como você sabe, Besson diz que se encontrou com os europeus. E na União Europeia garantem que a proibição de serviços na área de navegação tem uma série de vantagens, podendo aumentar significativamente os custos dos fornecedores de petróleo russo. É mais fácil de implementar, não será necessário analisar uma grande quantidade de documentos que os transportadores falsificam para, no papel, mostrar que o preço está de acordo com o teto declarado. Por isso, nos deem o seguro. A coordenação com Washington deve aumentar a eficácia das ações, segundo Bruxelas. Por isso afirmam, vamos sincronizar. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou nesta sexta-feira que as novas sanções da União Europeia incluirão uma proibição total de prestação de serviços a transportadoras de petróleo russo, bem como medidas restritivas para uma série de metais e produtos químicos. A seguir, cito, isso vai reduzir ainda mais a receita da Rússia com energia e dificultar a busca por compradores para o seu petróleo. Como o transporte marítimo é um negócio global, propomos impor uma proibição total em coordenação com parceiros que compartilham dos mesmos valores após as decisões serem tomadas pelo G7. E aqui é importante destacar que mais de 1/3 do petróleo russo é exportado em petroleiros ocidentais usando serviços de transporte ocidentais. A nova proibição vai pôr fim a esse comércio, que é realizado principalmente com frotas de países europeus como Grécia, Chipre e Malta. E aqui vou citar um estudo do Instituto Brookings. Sanções cuidadosamente coordenadas, direcionadas e juridicamente incontestáveis por parte da Europa darão à Ucrânia mais influência nas negociações com a Rússia, aumentando as chances de alcançar uma paz justa e duradoura. Os políticos europeus que querem ajudar a Ucrânia, assim como proteger seus próprios países, devem agir com determinação para garantir a eficácia das sanções. No que diz respeito aos petroleiros da frota sombria russa, é importante convencer os países onde esses navios são registrados a exigir que os navios que navegam sob suas bandeiras tenham seguro adequado. Caso não haja esse seguro, os países europeus podem impedir que esses petroleiros entrem em seus mares, incluindo o Báltico e o Mar Negro. Mas enquanto isso, as sanções americanas estão funcionando. A Reliance Industries, que é a maior empresa privada da Índia, começou a comprar petróleo da Venezuela. Isso foi noticiado hoje pela Bloomberg. Isso aconteceu depois que Trump anunciou um novo acordo comercial entre os Sapamil e a Índia. E então, o conglomerado de refino de petróleo adquiriu seu primeiro superpetroleiro com uma carga de cerca de 2 milhões de barris de petróleo bruto venezuelano. E aqui vale destacar que foi justamente essa empresa, Reliance Industries, que após o início da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, se tornou a maior importadora indiana de petróleo russo.
garantindo até o final de 2025 aproximadamente metade dos volumes comprados da Rússia, ou seja, cerca de metade ia apenas para essa empresa. Em dezembro de 2024, essa mesma empresa assinou um contrato de 25 anos com a Rosneft para o fornecimento de até 500 mil barris de petróleo por dia. Mas depois que Washington impôs sanções contra a Lukoil e a Rosneft no final de outubro do ano passado, a Reliance Industries declarou que não compraria mais petróleo russo. E agora, aquele contrato de 25 anos pode ser jogado no lixo. Novas oportunidades de diversificação de compras para as empresas indianas surgiram depois que os EUA tomaram posse das exóticas. E então, em janeiro, fontes da Reuters informaram que a Reliance estava negociando com os EUA para obter permissão para comprar petróleo venezuelano. E é importante entender que o maior complexo de refino de petróleo do mundo, pertencente a essa empresa e localizado em Jamnagar, está muito bem adaptado para processar petróleo pesado e com alto teor de enxofre vindo da Venezuela. Além disso, o fato é que até 2019 esse complexo de refino indiano funcionava exclusivamente com petróleo venezuelano. Depois, ele passou a usar petróleo russo, então, como você pode imaginar, voltar a usar o venezuelano não será difícil para ele. Portanto, a União Europeia e os Estados Unidos têm todas as chances, coordenando a política de sanções, de destruir a receita da Rússia com o petróleo. Vou encerrar por agora. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se este vídeo foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com qualquer doação ou assinatura pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês, por hoje é só, cuidem-se, até mais.